Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje nós vamos falar um pouco sobre o divórcio na visão espírita. Mas antes de entrar no tema, eu peço a vocês que fechem os olhos para nós iniciarmos a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações cheios de gratidão pela oportunidade de estarmos conectados, de estarmos reunidos nesse momento das nossas vidas para essa reflexão. Nós pedimos a Deus que nos sustente, para que nós possamos estar inteiros nesse momento. E para que então nós cheguemos ao final dessa palestra melhores do que nós estamos começando. Bom, gente, o nosso tema hoje é o divórcio. E talvez possa parecer estranho para alguns de vocês, mas para falar desse tema, eu vou falar de amor. Que sendo um sentimento extremamente complexo, ele nos traz muita realização, mas também nos traz muita frustração nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, né? Vamos lembrar, gente, que nós estamos num planeta escola, né? Num processo educacional. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, tem uma frase que ele diz assim: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser, com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Nós entendemos, gente, o amor nesse estágio evolutivo em que nós estamos, como um amor que está no outro, um amor que depende do outro, não é? Jesus surgiu na Terra num cenário, gente, de carnificina e de loucura para falar de amor. Ele veio nos mostrar e nos ensinar um amor que é voltado ao outro, né? Incondicional, ilimitado, gratuito. O amor, gente, ele tem essa função, né, de nos tornar maiores do que nós somos quando nós nos permitimos nos expandir e criar laços. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o amor passional, que é aquele vivenciado numa relação conjugal. Para começar a falar desse amor, vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 695, quando ele pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta foi: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Vamos também citar o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, nessa questão. Ele diz assim: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Num casamento, gente, nós vivenciamos dimensões do amor que são diferentes daquelas que nós vivenciamos como pais, mães, filhos, irmãos, né? Através da instituição do casamento, nós vamos desenvolvendo e vamos aprendendo essa nova dimensão do amor. Vamos lembrar que, como a gente falou agora há pouco, nós estamos falando de laços criados e não de nós, né? Então é importante a gente dizer que quando nós nos unimos a alguém, nós não nos fundimos a esse alguém. Nós não estamos presos ao outro, né? Nós continuamos a ser indivíduos, cada qual com o seu próprio caminho, unidos pelo bem-querer, pela afetividade, por amor, por tudo isso que deve alimentar uma relação a dois. E nós não podemos esquecer nunca que, essencialmente, nós somos irmãos, numa experiência de matrimônio. No livro da Joana, gente, Amor, Imbatível Amor, ela diz que o lar é santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte em que ela diz que criaturas que se harmonizam e se completam. É necessário que haja harmonia, né, gente, nessa relação, construída no cuidado diário de um com o outro.
E não existe metade da laranja de ninguém, né? Somos seres que precisamos estar inteiros nessa relação para que consigamos, então, construir essa harmonia em conjunto. Afinal, para a gente formar um elo com alguém, a gente precisa ser um elo completo, né? Então, gente, quando a Joana diz que se completam nesse trecho que eu citei, eu entendo que na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então, nós teremos nessa relação características individuais que são diferentes. E nesse sentido, nós nos completaremos. Quando nós conseguimos aprender com a diferença. E é necessário, gente, que essa ligação se baseie na responsabilidade recíproca, né? Senão fica difícil que ocorra o aprendizado, né? Falando em casamento, gente, o ator Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele divide em 5 os tipos de casamento que a gente encontra na Terra. Segundo ele, nós teríamos os acidentais, que acontecem por impulsos carnais, sem ligações afetivas importantes. Teríamos os provacionais, que são espíritos que possuem débitos kármicos em comum e então se encontram para melhorarem juntos. Esse seria o tipo mais comum na Terra. Teríamos os sacrificiais, que são raros, que seria uma alma inferiorizada com uma iluminada que vem para ajudar o parceiro. Teríamos os casamentos de almas afins, que são ligadas pela afetividade e, portanto, é uma união feliz. E teríamos os transcendentes, que também são raros, né? Que é o encontro de espíritos iluminados com uma missão em prol da humanidade. Bom, nós podemos concluir, gente, que são várias as causas que unem, mesmo que temporariamente, né, um espírito ao outro. E que nem sempre tem a ver com vidas passadas, como existe uma certa mania, né, em se diagnosticar no meio espírita. Consequentemente, são várias as situações de casais no mundo inteiro e, portanto, quando a gente parte do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, é claro, não deve ser incentivado entre as criaturas. Mas gente, sem dúvida nenhuma, às vezes, uma medida necessária para que a paz e o amor possam se estabelecer novamente naquele lar. Eu vou citar agora um poema de Paulo Leminski, que diz o seguinte: o amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Eu assisti uma vez, gente, uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, em que ela explicava as crises. Segundo ela, as crises ocorrem quando existe o esgotamento de um patamar. Então vamos pensar numa escada, até o exemplo que ela usa. Quando a gente chega no final dessa escada, no final desse patamar, o nosso instinto natural é tentar manter esse status. Ou seja qual for o custo, gente, a gente vai tentar manter essa situação. A gente vai tentar remendar para evitar mudança. E é uma mudança que muitas vezes é inevitável, né? E essas tentativas para permanecer nesse mesmo lugar, elas vão gerar um desconforto, que muitas vezes vai se tornar insuportável. Nós temos essa tendência a evitar mudanças, mesmo que essas mudanças possam nos trazer crescimento. Quando existe então esse esgotamento, gente, é como se a vida nos colocasse uma parede, nos impedindo de continuarmos inertes, acomodados ou desequilibrados. Quando essa crise então ocorre num casamento, quando existe então esse esgotamento desse patamar de experiências nessa relação, quando a vida nos cobra um reposicionamento, o que era amor pode muitas vezes se transformar em raiva, como disse no poema do Leminski. E na maioria das vezes, quando isso acontece, se torna um processo muito doloroso e muito difícil, que traz inúmeras consequências negativas. Vamos citar o Evangelho, gente, agora na questão do divórcio. Tem um trecho que diz assim: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. E um outro trecho: nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele disse, desde os tempos de Moisés, quando a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Então, gente, o divórcio ele vem para separar o que já está de fato separado.
né? Quando as pessoas elas se tornam estranhas uma à outra. Quando já não existe mais sintonia de propósitos. Quando o caminhar e o crescimento individual estão de alguma forma prejudicados, né? Quando alguém nessa relação de repente escolheu um caminho que não pode ser trilhado conjuntamente naquele momento. E para nós é muito difícil pensar em divórcio, não é? Porque nós vivemos nessa sociedade que cultua um amor idealizado, aquele amor romântico, o amor do até que a morte nos separe, se é que separa, né, gente? Um amor perfeito. Então, todas as vezes que nós nos confrontamos com o fim de um amor, a frustração é muito grande. A expectativa, gente, de quem se depara com o fim de um amor é uma expectativa muito dolorosa, porque o amor não acaba ao mesmo tempo para os dois, né? Ou dificilmente isso acontece. Não acontece num dia em que estão os dois ali assistindo um filme, um vira para o outro e diz, nosso amor acabou. Que coincidência, né? Normalmente não acontece assim, né, gente? Então, a frustração é muito grande. As mágoas são muito grandes. A dor e o luto nesse processo vão ser uma experiência individual. E dói. Dói porque você perde um papel na sua vida. Né? Vai ser necessário refletir sobre a recuperação da sua identidade, porque nós ainda não nos vemos como espíritos em uma experiência material. Né? Nós ainda não entendemos a transitoriedade dos papéis que nós desempenhamos em cada encarnação. Nós nos prendemos a essa identidade superficial que esses papéis nos dão. Então, quando um deles não existe mais, nesse caso de esposa ou de esposo, isso nos desestrutura. É natural. E nesse momento, gente, a gente vai precisar pensar sobre a nossa essência. Sobre a nossa caminhada espiritual que é individual. O ideal humano consiste em valores, em virtudes, e tudo na vida vai empurrar a gente para cima. Tudo na vida vai empurrar a gente para que a gente cresça. Então, vamos pensar que se nós chegamos ao esgotamento desse patamar nessa relação, nós vamos precisar de alguma forma continuar subindo essa escada. E o divórcio pode ser um processo necessário, sendo claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. Gente, poucas instituições mudaram tanto quanto as famílias, não é? Só pra gente ter uma ideia, até 1977 o divórcio era proibido no Brasil. Então, de lá para cá, as relações mudaram muito. E na maioria das vezes mudaram para melhor. Mas como na vida nada é plano, nós também padecemos de algumas relações mais rasas, né? Muitos jovens hoje em dia podem pensar, o casamento não era bem o que eu esperava, não. Lá no livro, gente, Vida e Sexo de Emmanuel, tem um trecho que fala sobre isso. Ele diz o seguinte: muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Converte-se então a esperança em trabalho e desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Parceiro e parceira nos compromissos do lar precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que acima da conjunção corpórea fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. A gente percebe realmente, né, gente, o confronto que existe entre a expectativa que se cria sobre o casamento e a realidade. Porque nesse casamento idealizado, toca aquela música quando o casal acorda, não é? Tem café na cama, todo mundo tá de bom humor todos os dias. Não existe a toalha molhada em cima da cama, ou seja, é como se o cotidiano ele acontecesse meio que automaticamente. E ninguém precise trabalhar, ninguém precise se esforçar, não é? Sem que nenhuma contrariedade seja realmente experimentada. Lá no livro As Dores da Alma, a gente vai encontrar um trecho que diz assim: os indivíduos que acreditam que tudo sabem a respeito do amor não têm meios de descobrir que não sabem, pois para nos tornar aptos ao aprendizado é necessário estarmos abertos às experiências e às observações.
Aprendemos sobre o amor quando reconhecemos nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada como desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. Entendemos então, gente, que a harmonia do amor ela é construída, né, com decisão, com vontade, com disposição todos os dias. E os casamentos harmoniosos também têm oscilações, porque a harmonia, como a gente falou, é uma construção. Ela exige trabalho, exige esforço. Cada um tem habilidades diferentes e o propósito, né, como tudo nessa vida, é o aprendizado, é o equilíbrio. Novamente, do livro As Dores da Alma, a gente vai encontrar um trecho que diz assim: a maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Certamente, gente, nem todos os dias de uma convivência matrimonial vão ser alegres, né? Mas isso ocorre em todos os campos da nossa vida. Aquilo que hoje tem um grande sentido e nos desperta prazer, amanhã pode se tornar maçante, desagradável, às vezes até insuportável, não é verdade? Então, quando isso acontece num casamento, nós vamos precisar ter maturidade para que a amizade assuma o seu lugar, né? Amenizando esse conflito que possa ter surgido e proporcionando um companheirismo agradável e benéfico para os dois, né? Que vai refazer essa comunhão, sustentando essa afeição mútua. Nós vamos precisar ter maturidade para conseguirmos olhar para esse ciclo que está chegando ao fim e conseguirmos visualizar e sentir tudo que foi bom. Precisamos conseguir, gente, ser gratos a essa pessoa que faz parte da nossa história. Né? A gente vai precisar conseguir pegar todo esse aprendizado e seguir a nossa jornada evolutiva que é individual. Epíteto, gente, que foi um filósofo grego estoico e que acreditava que uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos, ele tem uma frase sobre culpa que eu gosto muito. Ele disse que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não é fantástica essa frase, gente? Não há culpados, não há carrascos, não há vilões num divórcio. Ambos são igualmente responsáveis por atrair situações e pessoas que pudessem trazer o aprendizado e, consequentemente, o crescimento necessários, né? Então, deixemos de nos vitimizarmos, gente. É simplesmente a lei da vida, querendo que a gente cresça, já que estamos aqui para isso, né? Se cada qual, em qualquer relação, não só numa relação matrimonial, se cada qual fizer a sua parte, ao invés de constantemente responsabilizarmos os outros ou buscarmos no outro o que aparentemente falta em nós, nós vamos conseguir usufruir de modo muito mais amplo de todas as relações que nós estabelecemos durante a vida, compartilhando experiências e crescendo juntos. Nós buscamos a perfeição, né, gente? E não percebemos que essa perfeição não existe. Somos seres extremamente contraditórios, errantes. Nós somos humanos. A sociedade do comercial de margarina não existe. Essa felicidade permanente, né, essa euforia perpétua, ela é incompatível com a nossa condição atual. Nas ligações terrenas, nós vamos encontrar muitas alegrias, mas também vamos ser defrontados, por vezes, pelas mais duras provações. Quase sempre nós vamos ter no nosso companheiro ou na nossa companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Haverão os princípios kármicos, as provas escolhidas por nós no momento do nosso planejamento reencarnatório, as tentações, as situações expiatórias. E tudo isso podem ser sementes que, se cultivadas corretamente, nos renderão bons frutos. Mas, infelizmente, gente, na maioria das vezes, nós não conseguimos ser bons cultivadores dessas sementes, não é? Então as dores vão surgir no nosso caminho. E nós precisamos nos dar o direito de vivenciar essa dor como sendo natural e passageira.
Quando a gente passa por fortes emoções, o nosso corpo ele libera substâncias que circulam pelo corpo. Já perceberam que quando a gente fala de dores morais, a gente não consegue localizar a dor, apesar de sentir a dor? Dói. Dói e cada um vai experienciar essa dor de uma forma muito particular. Mas é importante que ela sempre nos impulsione para um aprendizado, que ela nos impulsione para um caminhar. Quando nós conseguimos mudar o nosso olhar para a causa dessas dores, né, elas vão nos trazer informações sobre desequilíbrios e características que precisam ser transformados em nós. E essas dores vão acabar, gente, quando nós aprendemos as lições que elas vieram nos trazer. Para a gente conseguir essa transformação que as dores nos sugerem, nós vamos precisar ter caridade com a gente mesmo. A gente fala muito de caridade no meio espírita. O auto-amor é a base para uma vida em sintonia com a mensagem de Jesus. Portanto, ele tem que ser um objetivo para nós diariamente. É um aprendizado de longa duração, né? Amar é uma lição para a eternidade. E quando nós conseguimos nos enriquecer de estima por nós mesmos, descobrindo nosso lugar na vida, né? Nós vamos conseguir repartir essa alegria, esse amor com todas as pessoas. Nós vamos conseguir colocar amor em tudo que a gente faz. Nós vamos conseguir, gente, deixar o nosso coração por onde a gente passar. E isso vai ser benéfico não só para nós, mas para toda a humanidade. Afinal, como é que eu vou repartir o que eu não tenho? Não é? Então, gente, a minha proposta é que a gente tente conduzir as nossas vidas de uma maneira mais humana, tentando entender o que cada um tem a dizer do seu lugar. Isso com certeza vai diminuir as nossas angústias, porque nós vamos perceber que quando nós nos autorizamos a ser imperfeitos, menos idealizados, nós vamos conseguir vivenciar um amor com muito mais autonomia. Nós precisamos, gente, ter o cuidado de esperar das nossas relações não esse amor eterno, o amor do até que a morte nos separe, se é que separa. E sim, gente, trabalharmos o cuidado diário, com afeto, com a responsabilidade e com a certeza de que ninguém está na nossa vida por acaso. Assim, com a responsabilidade, nós teremos a liberdade de estar com o outro por escolha e realmente por amor. Para finalizar, gente, eu peço que vocês fechem novamente os olhos para a oração pelo amor da Hermance Dufour. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e a amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos a cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nessa hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais do que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Gente, eu agradeço imensamente pela oportunidade e pela atenção de vocês. Até a próxima.